Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo a parte final da hierarquia do planeta colorido e lista de gens da Diamante Magenta. A história é criada por um brasileiro da Magenta e suas 14 outras irmãs diamantes que são a sua família. Aqui tem um resumão, caso nunca tenha ouvido a história e você se interesse. No vídeo anterior abordamos a sociedade ou a classe média das gens e encerramos hoje com a sociedade baixa e baixíssima delas, pois é, as mais pobres das pobres que são a base da ampulheta hierárquica. Aliás, uma galera não estava entendendo como a ampulheta funciona, mas relaxem que é igual à pirâmide. Quem é mais importante está acima das demais e a ordem de relevância é das mais altas até as mais baixas. Continuando e abrindo a classe baixa após as Scorzalitas, vem o gigantesco grupo das soldadas Quartzo, as guerreiras principais do planeta colorido e planeta natal. Porém, não é porque são guerreiras fortes que estão acima de qualquer classe média como Topázios ou alta como Garnets. Ao menos estão acima das Rubis. E bem, todos nós sabemos do que elas são capazes no geralzão. No subgrupo de quartzos considerados calcedônias, uma denominação da mineralogia atual, começamos com as ágatas, o tipo de quartzo mais alto que servem como soldadas, mas por serem aterrorizantes e frias, podem comandar outras guerreiras ou servir de guarda-costas ou administradoras de certos locais. Dentre elas, já vimos ágatas de renda louca e até ágatas de fogo. Onyx, não Pokémon, exercem o mesmo tipo de função das ágatas, bem como as Sardonyxes, tal qual nossa fusão do humor. Aqui elas estão junto das ágatas de fogo, pretas, batata e até uva. Existem variações de todo tipo de ágata. Ainda nesse subgrupo, temos as próprias calcedônias de tons azulados, cornalinas, como aquela defeituosa que foi condenada à morte, ou essa normal que só tem parte do busto visível, olho de tigre, ainda com design desconhecido, Shertes, como aquela que Amarelo reviveu, Silex ou Flint, também surgindo junto da Shirt, Jaspers, que existem em todo tipo, como azul imperial, jasper oceano, normais, laranjas, vermelhas, roxas, verdes e até rosados, como essa que lembra a diamante rosa. Enfim, saindo do subgrupo das calcedônias, temos as demais quartzos comuns, como as quartzo aura, que são multicoloridas, ametrines, que, por naturalmente terem duas cores na sua composição, elas têm o dobro de força que as quartzos comuns, quartzos dumortieritas, eisenkaisers, uma variedade de cor acaju, citrinos, amarelonas, que são um dos tipos de quartzo que podem servir de guardas do planeta colorido, contanto que seja sob o comando de uma G mais alta, como esmeraldas ou garnets, ainda que elas não tenham aparecido. Prasiolitas, variações verdes como essa soldada normal e essa defeituosa, ametistas que vão desde a rendada até as mais rosadas, quartzos brancos, ainda que essa, de acordo com o Diego, seja impura, provavelmente por ela ter mais cores do que devia. Quartzo fumê, guerreiras como a nossa fusão de 3 antebraços. Quartzo cereja, quartzo pêssego, mamão, dourado, limão, turquesa, aqua e lua. Finalizando com as queridas Roses Quartzes, que têm mais poderes defensivos do que ofensivos para ajudarem as outras quartzos em batalha. Também com a quartzo morango, que é de fato a última. Aerenitas, tímidas que só apareceram de costas. São estrategistas criativas, responsáveis por pensar nas melhores cores para construções, roupas, naves, equipamentos, dentre outras paletas que ela escolhe. Parnawites, baixinhas magrelas que engolem rochas inteiras ou qualquer objeto para serem atirados com toda força depois. Elas são usadas em batalhas, como é de se imaginar. Ferro, sim. Ferro como metal de transição de número atômico 26 da tabela periódica. Elas são soldadas com pouca velocidade pelo seu tamanho, resistentes a temperaturas altas muito melhor que as quartzos, mas, por ser muito grande e um alvo fácil, acaba abaixo delas. Nissonite, tipo de um azul bonito, capaz de transformar seu corpo inteiro em uma esfera de espinhos enquanto corre ou para ser lançada por canhões de verdade. Creditas, só vista da forma corrompida dos quadrinhos, com a simples função de acertar gens ou seres orgânicos com sua velocidade, igual os cacos jogáveis de muitos jogos de Super Mario World. Opals do gênero masculino, tão arqueiros habilidosos quanto as opals femininas, mas, por serem marrons e homens, estão abaixo. Haidenita, não tendo uma forma descorrompida, para esse tipo que cria túneis subaquáticos destilando a água de local e realocando para outro. Quartzos masculinos, os guerreiros e ágatas marrons, bem como os soldados quartzo fumê masculinos. Polialita, monstrinhos escaladores responsáveis por chegarem a lugares altos e vasculharem possíveis jazidas de minérios para a criação de gens nos jardins de infância. Virdinas, um monstro sem versão descorrompida que tem uma função similar às polialitas. Elas podem andar e escalar em qualquer ângulo por se prenderem com os seus pés às estruturas, ótimas para a construção ou alcançar lugares parcialmente destruídos.
Hematitas. Toda diamante tem uma para supervisionar as hematitas azevistes, que trabalham como escritoras de mensagens oficiais às suas diamantes, tradutoras e até estenógrafas de alguns julgamentos. Estenógrafa é quem digita tudo o que falam. A antiga hematita azeviste da Diamante Lua virou uma rebelde em busca de vingança contra ela e a atual nasceu defeituosa. Sem saber ler, Magenta até se prestou a ensiná-la, mas Pêssego e o Império não toleram defeitos. Pirrotita. Tipo que ainda não saiu do papel para os capítulos, que são mecânicas responsáveis por rastejar entre as paredes e telhados para consertarem qualquer defeito. Jamais podendo ter uma pérola por serem tão baixas, mas elas podem comandar peridotes e cobres. Olivinas, cientistas verdes que são supervisoras das peridotes. Engenheiras, responsáveis por gerir os aspectos técnicos do jardim de infância, transportadores e afins, sendo tão baixas que elas só são permitidas em certas áreas do planeta colorido se tiver algum trabalho lá para elas fazerem. Apatitas, de um aspecto monstruoso que parece corrompido, mas elas são assim mesmo, usando sua lingona para provar os sedimentos disponíveis em certos planetas e determinar logo de cara que tipo de gen pode ser criado naquela colônia. Logo, elas são gens jardineiras como peridotes. Lorenzinitas, até que enfim chegamos nelas. Gens em sua maioria amarelas, mas que podem ser laranjas ou roxas, que são geradores ambulantes coordenados por uma Heliodor, gerando energia elétrica para o planeta e algumas colônias através da radiação mágica que elas emitem. Hidroxyerdite, esse monstro cuja função é apenas de enterrar objetos ou até gens. Lembre que o planeta colorido tem muitas formas de estilhaçar e torturar suas gens, enterrando para que ninguém mais encontre. Platina, um metal de transição caro com o número atômico 78. Com seu design futurista e capacidade de flutuar, elas são supervisoras das construções. Ouro, mais um metal de transição nobre de número atômico 79, tendo o trabalho de tirarem todas as medidas dos materiais e estruturas de uma construção. Prata, haja metal, viu? Outro de transição de número atômico 47, responsáveis por fazerem buracos em áreas delimitadas de materiais ou paredes, também para construções. Dolomita, um tipo só visto no jogo Tap Together de Steven Universo, que foi retirado das lojas oficiais de aplicativos tem muitos anos. Como se presume pela nuvem vomitando, dolomitas pintam as paredes do planeta colorido e das construções nas colônias. Azevistes. Sim, tem hematitas azeviste e agora as próprias azevistes. Elas constroem os propulsores das naves do Império e também consertam se apresentarem falhas. Apatitas masculinas, monstrinhos que lambem os sedimentos de um planeta, mas estão abaixo das suas semelhantes mulheres. Bismutos, nossas comunistas de dreads multicoloridos e que são um cristal do metal comum bismuto de número atômico 83. Sendo construtoras para a elite com uma grande estatura, resistência a temperaturas extremas e mãos capazes de mudar sem ter que passar por uma transformação corpórea inteira. Elas sabem construir e fazer de tudo, como aquela estátua do Cognac pela qual Diamante Aqua tanto babava. Bobicokites, gens verdes que são biólogas que investigam e reportam como funciona a vida orgânica em certas colônias. Não é à toa que todas que vimos eram da corte da Lima, a diamante naturalista. Orthoclase. Nesse desenho temos uma defeituosa na esquerda e uma impecável na direita, agindo como mensageiras bem comuns, levando relatos de gens como peridotes e outras técnicas às demais gens. Porém, elas não aceitam relatar nenhuma informação vinda de gens soldadas. Antimônio, tal qual o semimetal de número atômico 51, também tendo uma forma corrompida nos quadrinhos. Elas são especialistas em esmagar qualquer tipo de objeto com sua força surreal. Trifanes, só vista corrompida, são como as moscas, larvas ou decompositores primários do planeta colorido, devorando objetos, estruturas, estátuas e qualquer coisa que seja considerado lixo para o Império e eliminando com os ácidos do seu corpo gosmento. Ferroaxinita, um tipo que só parece existir na forma masculina, mas isso temos que descobrir depois. Eles sugam a poluição e a fumaça gerada pelas máquinas e processos no planeta colorido e nas colônias. Uma despoluidora de primeira. Obsidianas, como a querida obsidiana floco de neve ou a nossa fusão suprema das Crystal Gems, trabalhando para cavar trincheiras, acampamentos e outras coisas que os exércitos do planeta colorido precisem. E, óbvio, ela faz isso com sua criocinese. Rosa do deserto, uma pedra bem rara e com design magnífico, provavelmente tem pisambocinese, manipulação de areia, e são supervisoras que checam os calabouços, fortalezas e demais construções feitas pelos vidros do deserto, tal qual aquela que conhecemos na série, construindo com sua pisambocinese estruturas de areia para residência ou proteção temporária de outras gens, como aquele zigurate que o vidro corrompido manteve por tanto tempo ou a bagunça que fica quando Steven o solta.
Vidro! Sim, vidro como o copo que você bebe ou a janela do quarto. Também temos uma versão corrompida dela, responsáveis por transformar qualquer coisa em vidro, seja para facilitar sua destruição ou punir gens ao transformar todo o seu corpo e pedra em vidro antes de serem estilhaçadas. Carvões, dias que você poderia usar para aquecer o seu churrasco, porque elas trabalham nas plantas termais de geração de energia, pesquisando e escolhendo certos minerais inflamáveis para gerar energia térmica. Âmbar. Essas já conhecemos o design porque uma delas foi testemunha no julgamento Planeta Colorido contra Eudiollite, podendo secretar um tipo de cola ou âmbar para grudar e consertar estruturas muito quebradiças ou prender algo a outra gem, tipo, sei lá, explosivos. Plombojarosite, nome difícil desse tipo de gem bioluminescente, controlando luzes, servindo de lanternas ambulantes ou absorvendo radiação solar para gerar energia. Cornerupinas. Só tem a versão corrompida, mas tudo bem porque elas são apenas supervisoras mais poderosas das Diopsídeos, as jardineiras como aquele bichão corrompido que cavam túneis nos jardins de infância para abrir caminho e expandir as áreas viáveis para a criação de gens. As Cornerupinas só são maiores e cavam melhor do que elas. Dianites. Pena que nessa não dá pra ver como é o seu corpo pela fantasia de lindinha dela, sendo apenas portadoras de uma hidrocinese fraca que transportam água para lugares onde não há, para assim as lápis azules poderem terraformar, tendo sempre que trabalhar em grupos de gens para conseguirem carregar uma quantidade maior de água. Rubis! Penamos para chegar nelas. O tipo mais comum, burrinho e básico de soldado que tem, de todos os tipos e cores possíveis, menos azul. Sempre precisam trabalhar em grupo, porque uma rubi sozinha é o mesmo que nada, agindo como guarda-costas de gens menos importantes, não tendo personalidades muito distintas uma da outra, e são consideradas soldadas descartáveis que não tem problema nenhum serem perdidas. Microlinas, como essas duas ou essa terceira que nasceu defeituosa, tendo uma função parecida com as morceguinhas Cutiguides. Elas inspecionam os demais lugares antes que outras gens entrem lá. Caso elas puffem, emitem um som ensurdecedor para avisar as outras do perigo. Cobres, o famoso metal de transição Cu29. Elas são mecânicas simples que são produzidas em massa como as rubis e muito dispensáveis, reparando máquinas gens que estejam no nível do solo onde elas alcancem. Para lugares altos, elas precisam se empilhar aos montes para alcançar, também sendo resistentes a choques elétricos. Willemita, um monstrinho que de forma muito desumana ou desgeminiana são ratos de laboratório para cientistas como olivinas e peridotes testarem as coisas nelas. Ioderita, outro monstro de Tap Together. Eles possuem uma nefelocinese, controle sobre as nuvens, para criar coisas falsas com as suas nuvens para enganar e servir de distração. Basicamente como as nuvens do quarto da Rose ou as nuvens que o Fumê manipula com a sua cinese de fumaça. Elas também podem ser entretenimento para a elite. Espinelas! Sim, a rainha das brincadeirinhas é extremamente baixa nessa hierarquia. Como já sabemos, elas são bobas da corte para entreter gens da elite. Porém, esse tipo de gen não foi descoberto na Autoridade Colorida ainda. Então talvez a primeira espinela desse mundo seja criada para a nossa magentinha hiperativa. Angelites ou anidritas. As gens aladas vistas no baile, onde cada diamante possui pelo menos uma delas, sendo vistas como meras decorações bonitas que tocam trombetas para agradar as diamantes. Elas também fazem outros serviços alados e belos que não tenham a ver com bailes. E por fim, da sociedade baixa, madrepérola ou nácar, gens que agem como um recife ambulante para guardar, reparar, rejuvenescer ou até colecionar pérolas, para que, assim, diamantes e outras gens não tenham que ficar indo até algum recife toda vez que precisem de algo. E não, madrepérolas não criam pérolas. E próximos do fim, chegamos na sociedade baixíssima da Autoridade Colorida, tão baixa que só 11 tipos de gens se classificam aqui. Ao começar pelas pérolas, é claro, as mais altas da ralezona e um tipo que já vimos a rodo na AU, gens serventes pessoais de gens importantes ou diamantes que nunca desobedecem e na história elas têm personalidades muito diferentes e diversas pérolas já protagonizaram atos ou momentos importantes da AU. Milos e Vishitas, gens pequenas de um aspecto monstruoso, mas fofo. São limpadoras também comendo toda sujeira, poeira e fuligem que elas encontrem pelos chãos, sendo versões menores e menos eficientes das trifanes. Cobres masculinos, mas um tipo condenado por serem machos e com a mesma função das outras cobres mecânicas pequenas produzidas em massa. Plumbugumita. Já estamos chegando nos tipos de gens que nem se movem. Elas são tocadoras de músicas ou cantoras, se adequando a diferentes estilos como vimos no baile clandestino da Silverpeak. Poldetate.
tipo, salvo engano, baseado nos monstros corrompidos do jogo The Phantom Fable. Elas são devoradoras de livros que os leem inteiros e depois fazem um audiolivro narrando cada coisa que leram para gens diplomáticas preguiçosas que não querem ler ou aquelas que são ocupadas demais para isso. Cascalhos, as bebezinhas que Magenta e Silver tanto adoram. Felizes em servir qualquer uma que precise, fazendo de tudo numa velocidade bem rápida, como redecorar todo um quarto de uma diamante ou criar um vestido de baile para ela em questão de minutos. Aliás, me perguntaram o seguinte: se a Rainbow Diamond criasse um cascalho arco-íris, ele seria mais importante acima da Pêssego e todas as demais? E a resposta é sim, bizarramente ele seria. Mas não temos conhecimento de que Rainbow tenha criado nenhum cascalho multicolorido até hoje. Angelitas masculinas ou angelitos, no caso só o de Cognac e Fumê, rebaixados simplesmente por serem manos que tocam trombetas e estão lá para servir de alívio visual. Latões, no caso as portas falantes que as diamantes que conquistaram mais de 100 colônias ganham, ou paredes gigantes de locais específicos como vemos no começo da AU. Somente Lima, Cereja e Pêssego possuem latões de forma oficial. Magenta ganhou uma de forma extraoficial por causa de Bicolor e Silver, mas esse latão só virará sua porta principal quando ela dominar sua 100ª colônia. Grafites, gens do tamanho de canetas que são usadas pelas gens da Elite que gostam de desenhar, como Magenta, também dando dicas artísticas, conselhos, elogios, dentre outros. Penúltimas, as pedras lunares, que seguram o globo de espelhos no quarto da Diamante Lua. Essas são as pedras da Lua mesmo, não só de nome como aquelas outras. Provavelmente só existem essas duas que Diamante Lua teria criado no jardim de infância de algum satélite colônia seu, dando para ver suas pedras também caindo quando a Gem misteriosa pufou as duas para derrubar o globo de espelhos. E por fim, mica, um dos materiais mais baratos e abundantes da natureza, representando todas as demais paredes sencientes que compõem as demais estruturas do planeta colorido que não são propriamente construídas. Elas são gens e aquela fusão forçada da pérola bicolor com os cascalhos resultou numa mica, já que se misturaram dois tipos tão baixos socialmente. E essas gens precisam ficar paradas, quietas e não devem ser ouvidas nem lembradas da vossa existência. E por esse vídeo é isso, galera! Enfim, acabou. Por isso que eu tive que dividir em 4 partes, senão eu ia enlouquecer. Talvez algum dia eu faça uma quinta com os novos tipos, caso surjam muitas diferentes. Comente quais dessas baixas e baixíssimas da sociedade foi a sua favorita, e até o próximo vídeo.